você abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Na semana passada nós meditamos no capítulo 3 e hoje nós daremos continuidade. Atos capítulo 4, o tema da mensagem nessa noite é: não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar. Nossa reflexão vai ser do versículo 1 ao 31, mas eu não farei a leitura toda nesse momento. Vou fazer aí até o versículo 22, e eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto e acompanhe aí agora com muita atenção, porque é uma narrativa, então acompanhe com atenção mesmo, para você entender o que está sendo dito aí. Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Feche seus olhos, meu amado irmão. Pai amado, nós estamos aqui, acabamos de ler a Tua palavra,
e nós nos prostramos diante do Senhor na total e plena dependência do Teu Santo Espírito, porque não há nenhuma esperança para nós nessa noite, a não ser que o Senhor abra os céus, derrame sobre nós o Teu Espírito e fale em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco, nós desejamos e precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Querido, de acordo com os dados da lista mundial da perseguição 2024, então esses dados são os mais atuais, de acordo com esses dados, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam hoje algum tipo de oposição por causa da sua fé. Segundo a missão Portas Abertas, no último ano, 2023, essa é a estatística mais recente. Então, segundo essa estatística, no último ano, quase 5 mil cristãos foram mortos por causa da sua fé. Mais de 4.100 cristãos foram presos sem julgamento, simplesmente porque creem no Senhor Jesus. E mais de 42 mil, quase 43 mil cristãos no último ano foram abusados física e psicologicamente por causa da sua fé. Isso inclui espancamento, ameaça de morte, enfim, quase 43 mil cristãos no ano passado. Existem muitos outros números, mas isso basta para a gente entender aqui que a perseguição contra os cristãos tem crescido a cada dia no mundo inteiro. E nós sabemos que o propósito dessa perseguição é fazer a igreja parar de pregar o Evangelho, é fazer a igreja parar de pregar a Jesus como o único e suficiente Salvador. É esse o propósito dessa perseguição. E no texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver exatamente essa perseguição que ocorre ainda hoje, ocorrendo ali no contexto da igreja primitiva. A gente pode ver nesse texto a perseguição contra os cristãos, ali no primeiro século, no início da igreja cristã. Então vamos entender, irmãos, para a gente compreender essa passagem, a gente precisa recapitular algumas coisas dos capítulos anteriores. No capítulo 1 de Atos, versículo 8, como eu disse na semana passada, é um versículo chave para entendermos esse livro. Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E essa promessa aqui de que a igreja receberia poder para testemunhar, ela se cumpriu em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes. Nós conhecemos esse texto, ocasião em que o apóstolo Pedro ergueu a sua voz, cheio do Espírito Santo de Deus, pregou o Evangelho, e muitos ali foram convertidos ao Evangelho e foram batizados ali, quase 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. E quando a gente chega no capítulo 3, que foi o texto do sermão da semana passada, um milagre aconteceu ali na porta do templo, através de Pedro e João. Um aleijado de nascença foi curado, e todo o povo ficou perplexo, todo o povo ficou impressionado, admirado diante daquele milagre. E quando estava todo mundo ali admirado, olhando para Pedro, olhando para João, o que Pedro fez? Ele mais uma vez, cheio do Espírito Santo de Deus, ele ergueu a sua voz, aproveitou a oportunidade e pregou o Evangelho. Ele chamou o povo ao arrependimento, ele anunciou que Jesus é o único e suficiente Salvador, e foi exatamente baseado nesse sermão do apóstolo Pedro que nós pregamos aqui na semana passada. E aí a gente chega então no capítulo 4. E veja então o que acontece na sequência. Capítulo 3 termina assim:
Pedro está pregando naquela ocasião do milagre. Veja então, volte seus olhos para o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Versículo 3: e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Perceba, meu amado irmão, Pedro ainda estava ali, pregando o evangelho. O povo está impressionado com aquele milagre da cura daquele coxo, e o texto diz que eles ainda falavam ao povo, quando as autoridades de Israel chegaram e prenderam Pedro e João, e a razão dessa prisão está muito clara aqui no texto, é a pregação do evangelho. O texto diz que os religiosos ficaram ressentidos, ou seja, ficaram doídos, ficaram incomodados, porque Jesus estava sendo proclamado, pessoas estavam crendo no evangelho, pecadores estavam tendo suas vidas transformadas. Por isso os líderes religiosos prenderam Pedro e João, ameaçaram e exigiram que eles não pregassem mais o evangelho. Mas lá no versículo 20, Pedro dá uma resposta extraordinária. Pedro e João, eles dizem assim: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Daí o tema da nossa mensagem nessa noite: nós não podemos deixar de falar. Meus amados irmãos, não importa o que aconteça, o Senhor Jesus nos chamou para falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. E nessa passagem, então, nós entendemos algumas lições sobre como enfrentar a oposição que se levanta, a fim de nos fazer parar de pregar o evangelho. Como enfrentar a perseguição, a oposição, tudo aquilo que se levanta para nos impedir de proclamar a Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que em meio às ameaças, nós devemos pregar com ousadia e com coragem. Então, em primeiro lugar, em meio às ameaças, nós devemos pregar com ousadia e coragem. Veja comigo o versículo 5 até o 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Versículo 7. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder e em nome de quem fizestes isso? Veja, irmãos, Pedro e João estavam ali no sinédrio, ou seja, diante das maiores autoridades religiosas da nação. E o que as autoridades queriam saber é o seguinte: com que poder vocês fizeram esse milagre? Em nome de quem vocês fizeram esse milagre? E para quem estava aqui na semana passada e quem não estava, acessa o nosso canal no YouTube e veja a mensagem de semana passada. Mas nós vimos que Pedro, ele já havia dito para a multidão que eles fizeram aquele milagre em nome de Cristo. Na verdade, Pedro disse: não foi a gente, foi Jesus que fez esse milagre. E agora Pedro é levado diante das autoridades e Pedro não recua. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele reafirma aquilo que ele já havia afirmado. Quem fez esse milagre foi o Senhor Jesus. Veja, irmãos, a partir do versículo 8, como Pedro responde de forma corajosa e ousada. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós.
Perceba, meu amado irmão, a ousadia com que o apóstolo Pedro responde essa pergunta. É como se ele dissesse para as autoridades: vocês querem saber o nome, em nome de quem esse homem foi curado? E ele responde: foi Jesus Cristo, o Nazareno. Mas Pedro acrescenta: aquele que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. Pedro disse a mesma coisa que ele já havia dito para a multidão anteriormente. Ele disse: foi Jesus que vocês mataram, que vocês pregaram naquela cruz e pensaram que estariam livres dele, que nunca mais o veriam, só que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e é no nome de Jesus que esse homem aqui está plenamente curado diante dos olhos de vocês. Pedro deixou claro que o Cristo ressurreto, que está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é um Cristo glorioso, que pode fazer todas as coisas, que tem todo o poder, inclusive pode intervir na história humana, fazer milagres e coisas extraordinárias. Meu amado irmão, o discurso de Pedro não é o que as autoridades ali queriam ouvir. Mas Pedro não está interessado em agradar os seus ouvintes. Pedro, ele tem um compromisso com a verdade. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para proclamar a verdade, para ser uma testemunha da verdade. É exatamente isso que Pedro faz. Ele expõe a verdade com clareza, com ousadia e com coragem diante das autoridades de Israel. Ele não tem medo. Ele foi capacitado pelo poder de Deus exatamente para isso. Agora veja, Pedro continua o seu discurso. Volte seus olhos para o versículo 11. Ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Sabe o que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Ele está usando aqui a metáfora da pedra. E ele usou essa metáfora porque as autoridades de Israel conheciam essa metáfora, porque é uma metáfora extraída do Antigo Testamento, especialmente, ou melhor, especificamente do Salmo 118, versículo 22, onde o salmista diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a angular. Então, irmãos, as autoridades de Israel conheciam esse texto. E Pedro, então, é como se ele voltasse para as autoridades e dissesse assim: olha, vocês se lembram, vocês conhecem aquele texto, né? Quando o salmista diz que os construtores rejeitaram a pedra, que veio se tornar a principal pedra, e Pedro diz assim: sabe quem é a pedra? É Jesus Cristo. E sabe quem são os construtores que rejeitaram essa pedra? São vocês. Olha como Pedro é ousado, é corajoso em expor a verdade diante daquelas autoridades que estavam interrogando e desejosos de prendê-los. E Pedro disse mais, veja o versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, amados, com coragem ele diz: olha, vocês o rejeitaram, mas deixa eu dizer algo para vocês: não existe nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo Jesus. Esse que vocês rejeitaram, que vocês crucificaram, é a única possibilidade para que o ser humano tenha a esperança da vida eterna. Não há nome que possa nos levar para o céu, exceto Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu amado irmão, significa dizer que você não pode rejeitar a Cristo e ao mesmo tempo ter alguma esperança de vida eterna. Significa dizer que você não pode olhar para nenhum outro líder religioso em busca de salvação, você não pode criar a sua própria religião, você não pode se salvar. É isso que Pedro está dizendo: não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens,
pelo qual importa que sejamos salvos. Você precisa crer nisso com todo o seu coração. E se você crê nisso, você precisa proclamar essa verdade com coragem e ousadia, porque o nosso Senhor nos confiou essa sublime missão de proclamarmos o Evangelho. Portanto, em meio às ameaças, pregue o Evangelho com coragem e com ousadia. É o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que capacitou Pedro e João, que nos capacita hoje também. Mas em segundo lugar, irmãos, em meio às ameaças, devemos pregar com perseverança. Devemos pregar com perseverança. Veja, Pedro e João foram presos por estarem pregando o Evangelho, e quando eles foram interrogados ali pelas autoridades, o que eles fizeram? Pregaram o Evangelho. Eles perseveraram em pregar o Evangelho, continuaram pregando. E o versículo 13 mostra para nós que a ousadia dos apóstolos impactou as autoridades de Israel. Veja o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Veja, eles ficaram impressionados com a autoridade com que eles falavam, com a coragem, com a intrepidez, porque as autoridades de Israel sabiam que aqueles homens não eram eruditos, não eram estudados, eles eram iletrados, incultos, por isso eles ficaram admirados e eles reconheceram que de fato Pedro e João eram discípulos de Jesus, haviam estado com Jesus. E mais do que isso, irmãos, as autoridades de Israel estavam diante de uma prova irrefutável da pregação do Evangelho. Estava ali um homem que tinha mais de 40 anos, ele era coxo de nascença, então todo mundo conhecia aquele homem que há muitos anos ficavam ali na porta do templo, e ele estava curado diante dos olhos de toda a nação, ou seja, ninguém poderia negar os frutos da pregação, os resultados da pregação de Pedro e João. Veja comigo o versículo 14. Vendo eles que o homem fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Perceba então, meu amado, que o grande argumento dos apóstolos são os resultados da pregação do Evangelho. Vidas transformadas, curadas, salvas, e não há como negar que isso estava acontecendo. E meu amado irmão, é isso que continua acontecendo hoje. Os resultados da pregação do Evangelho são inegáveis, são irrefutáveis. Quem aqui não conhece a história de alguém que tinha uma vida de um jeito e que foi transformado pelo Evangelho? Quem aqui não conhece uma pessoa que vocês olham para a vida dela e conseguem perceber, olha, o Evangelho de fato mudou, transformou a vida dessa pessoa? Os frutos, os resultados da pregação são inegáveis. As pessoas podem não crer no Evangelho, mas ninguém pode negar os resultados da pregação do Evangelho, porque estão diante dos nossos olhos. Certa vez eu li uma reportagem em uma revista cristã que relatava o seguinte: havia um país muito pobre, onde a saúde ali era precária, a educação era precária, o lugar era dominado pela miséria, por vícios e todo tipo de mazelas da humanidade. E esse país recebia muita ajuda humanitária de outros países, recursos financeiros, comida, materiais de higiene pessoal, palestras de conscientização sobre os mais diversos temas. Muitos projetos sociais eram realizados ali, e tudo isso com o objetivo de ajudar aquelas pessoas a saírem dessa situação de miséria
e de vulnerabilidade social. E aí, certa vez, um repórter que trabalhava ali, ele não era cristão, mas ele já trabalhava ali há algum tempo, ele escreveu em um dos seus artigos a seguinte coisa. Ele disse assim: parem de mandar ajuda social para cá, enviem missionários. E ele explica: eu não sou cristão, mas eu tenho visto que a única coisa que produz resultados relevantes nesse lugar é o trabalho que os missionários realizam. E ele acrescentou: todos os outros tipos de ajuda funcionam como um paliativo. Por exemplo, enviam comida, as pessoas comem, a comida acaba e tem que enviar mais comida. E o problema não é resolvido na raiz. E esse repórter continua: mas quando os missionários, além da ação social, proclamam o evangelho, vidas de fato e de verdade são transformadas. Por exemplo, um pai de família viciado, que não trabalha, que não cuida da família, quando ouve o evangelho, sua vida é transformada, ele arruma um emprego e ele passa a cuidar da família, e aquela família tem a sua realidade transformada. Isso influencia a sociedade, o índice de violência diminui, a criminalidade diminui, e toda a sociedade é impactada pelo poder do evangelho, da graça do Senhor Jesus. E ele disse: eu tenho testemunhado a transformação que a pregação do evangelho produz nesse lugar. Parem de enviar ajuda humanitária, enviem missionários. Esse lugar precisa de missionários. Meu irmão, esse repórter não era um crente no Senhor Jesus, mas ele conseguia enxergar os resultados, os frutos da pregação do evangelho naquele lugar. Se você observar aí o versículo 15 e o 16, você vai ver o drama das autoridades de Israel, porque os resultados da pregação são inegáveis. Veja, começa aí no versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Eles estavam ali interrogando Pedro e João e falaram assim: olha, vocês podem dar licença da sala, por favor? Pedro e João saíram e eles ficaram conversando entre si: o que nós faremos? Porque é impossível negar. Toda a população viu, eles fizeram um sinal notório, não tem como negar. Meu amado irmão, nós precisamos perseverar na pregação do evangelho, mesmo em meio à perseguição, na certeza plena e absoluta de que os nossos perseguidores, mesmo que não creiam em Jesus, jamais vão poder negar os resultados da pregação, jamais vão poder negar a transformação que o evangelho produz na vida das pessoas e na sociedade. Então, o que aconteceu aqui? Sem poder negar o que havia acontecido, eles então planejaram uma forma de abafar o caso. Olha, não tem como negar, mas vamos fazer de tudo para ninguém mais ficar sabendo. Vamos acabar com essa conversa. E aí veja o versículo 17 e o versículo 18. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Meu amado, esse é o grande desejo de Satanás, que a igreja não pregue e nem ensine sobre a obra de Cristo Jesus. Todos os inimigos de Cristo querem parar a pregação do evangelho. Pedro e João aqui, eles foram ameaçados pelas autoridades de Israel, e eles receberam uma ordem, e a ordem era: não preguem e nem ensinem sobre o nome de Cristo Jesus. Essa era a ordem. E diante disso, o que eles fizeram, irmãos?
eles perseveraram na pregação. Eles não pararam de pregar o Evangelho, eles não pararam de pregar e ensinar o nome de Jesus. Versículo 19, versículo 20, volte aí os seus olhos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Leia comigo, meu irmão, versículo 20, vamos ler juntos? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Perceba, meu amado irmão, eles receberam uma ordem das autoridades: não preguem ou ensinem o Evangelho. Todavia, o Senhor Jesus também havia dado uma ordem para eles. E qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Ou seja, Jesus deu a ordem de pregar e ensinar o Evangelho. As autoridades falaram: não preguem e nem ensinem o Evangelho. E Pedro e João deixaram claro para as autoridades de Israel. Olha a coragem deles. Eles disseram assim: olha, pensa vocês, entre obedecer vocês e obedecer a Deus, nós vamos obedecer a Deus. Nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Olha a coragem desses homens. E meus amados irmãos, nós também, em hipótese alguma, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Agora, se você ler o versículo 21, você vai perceber que as autoridades não puderam castigar Pedro e João naquele momento, e nem puderam manter eles presos, porque o povo estava lá fora glorificando a Deus pelo que havia acontecido. Então eu imagino o seguinte: quando Pedro disse: nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer a Deus, não vamos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Eu imagino que eles ficaram nervosos e queriam castigá-los e queriam manter eles presos, mas não tinha como. O povo estava do lado de fora glorificando a Deus. Todavia o versículo 21 nos diz que eles tiveram que soltar Pedro e João, mas antes eles ameaçaram ainda mais. Então eu entendo, o texto não relata como que foi essa ameaça, mas eu imagino que eles ficaram nervosos, porque Pedro foi ousado em dizer: nós vamos continuar pregando, e falaram assim: olha, nós vamos ter que liberar vocês, porque o povo está aí fora, mas ai de vocês, se a gente souber que vocês estão pregando o Evangelho. E eles saíram dali, e o que eles fizeram, irmãos? Foram pregar o Evangelho. Eles perseveraram na pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, irmãos, diante das ameaças, devemos pregar o Evangelho com poder. Nós já estamos terminando, tá, irmãos? Fica tranquilo. Diante das ameaças, devemos pregar o Evangelho com poder. Pedro e João saíram ali daquela prisão, imediatamente eles procuraram os outros irmãos que estavam reunidos em oração, e eles relataram tudo o que havia acontecido. Diante do relato de Pedro e João, todo o povo levantou a voz em oração, eles começaram a clamar ao Senhor. Volte seus olhos para o versículo 23 e o versículo 24. O texto diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí eles continuam aí a oração, continuam aí clamando ao Senhor. Meu amado irmão, é exatamente assim que a igreja deve responder à perseguição, é com oração, porque é através da oração que a igreja é revestida do poder de Deus para pregar o Evangelho com ousadia e com perseverança. Então aqueles irmãos saíram da prisão, reuniram com a igreja e começaram a clamar ao Senhor. E se você perceber, eles estavam unidos,
O texto aí no versículo 24 diz que eles oravam de forma unânime, ou seja, era um só o pensamento, era um só sentimento, era uma só vontade, o desejo de proclamar o Evangelho, o desejo de glorificar a Cristo, de fazer a vontade de Deus. O texto diz que de forma unânime eles levantaram a voz ao Deus soberano que fez o céu, a terra e tudo que neles há. Perceba que eles sabem e eles citam na oração que Deus é soberano. Isso significa Deus tem o governo absoluto sobre todas as coisas, Deus criou todas as coisas, Ele tem a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. Amados irmãos, Pedro e João e os demais irmãos que estavam reunidos ali, eles sabem que quem está os perseguindo e ameaçando são as maiores autoridades de Israel, mas eles sabem também que não há nenhuma autoridade acima da soberania do Deus que criou os céus e a terra. Então eles estão aqui recorrendo, pedindo ajuda a uma autoridade infinitamente maior, que é o Senhor dos exércitos, o soberano Rei dos reis. Eles têm a convicção de que Deus é maior do que as autoridades da nação de Israel. Um comentarista bíblico, comentando esse versículo, disse o seguinte: a fé em um Senhor soberano é um grande estímulo para o povo de Deus continuar servindo ao Senhor quando as coisas ficam difíceis. Meu amado, as coisas podem ficar difíceis, mas quando nós cremos em um Deus que é soberano, nós sabemos que tudo está debaixo dos seus propósitos. Ainda que as coisas estejam difíceis, nós sabemos que o Deus soberano está conduzindo a história conforme o seu querer. E ter essa certeza acalma o nosso coração e nos motiva a continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo diante das ameaças, mesmo diante dos dias difíceis. Então, meus amados, com essa certeza, que certeza? A certeza de que tudo que estava acontecendo, eles deixam claro aqui no decorrer do versículo, eles tinham a convicção de que tudo aquilo ali já era o propósito de Deus, aquela perseguição, aquelas ameaças, e com essa certeza, eles oraram pedindo poder para continuarem pregando o Evangelho. Veja o versículo 29 e o versículo 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Perceba algo aqui, meu amado. Eles não pediram proteção. Eles não pediram o fim da perseguição, eles entenderam que fazia parte do propósito de Deus, mas eles pediram poder para continuar pregando a palavra com intrepidez. Eles pediram: Senhor, nós estamos sendo perseguidos, tudo que o Senhor falou está se cumprindo, então em nome de Jesus, derrama sobre nós poder, para a gente continuar pregando a Tua palavra com coragem, com ousadia e com intrepidez. Foi essa a oração dos discípulos da igreja reunida naquele momento. E Deus respondeu essa oração, irmãos. Quais foram as respostas dessa oração? Versículo 31. Quero pedir que o ministério de louvor já esteja vindo aqui à frente, que nós já vamos encerrar. Mas eu peço a sua máxima atenção para a gente finalizar aqui. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Presta atenção, meu amado irmão. 3 respostas aqui nesse versículo para essa oração. A primeira resposta, a igreja está ali reunida, clamando ao Senhor. A primeira resposta foi a presença manifesta de Deus naquele lugar. O texto diz que houve um terremoto.
O texto diz que o lugar onde eles estavam tremeu, e esse tremor sempre acontece na Bíblia como uma manifestação da presença de Deus. Nós poderíamos aqui abrir vários textos bíblicos mostrando que quando há esse tremor, significa uma manifestação poderosa da presença de Deus. Então, quando a igreja clamou, eles experimentaram essa manifestação da presença de Deus. Segunda resposta que nós encontramos aqui nesse versículo é a plenitude do Espírito Santo de Deus. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Meu amado irmão, eles já tinham o Espírito Santo, mas agora quando clamaram a Deus, quando rogaram a Deus, Deus os encheu com teu Espírito. Todos nós temos o Espírito Santo, todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo, mas nós precisamos buscar esse enchimento, nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus, e o texto nos diz que naquele dia, naquela oração, todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E em terceiro lugar, poder para pregar. O texto nos diz que eles anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Meu amado irmão, a obra missionária através da pregação não pode ser feita sem o poder do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens foram revestidos do poder do Espírito Santo de Deus para continuarem pregando a palavra de Deus com ousadia, com coragem, com perseverança e com intrepidez. Meus amados irmãos, nós precisamos orar, porque quando a igreja ora, Deus responde com grande revestimento de poder. Nós precisamos do poder de Deus para a gente cumprir a nossa missão aqui, para a gente continuar pregando o Evangelho, não somente aqui, mas como nós colocamos aqui o nosso missionário em outros países, para que verdadeiramente sejamos instrumentos nas mãos de Deus para a proclamação do Evangelho até os confins da terra. Eu quero, antes da gente concluir, lançar um desafio aqui para nós, irmãos, um desafio de oração. Queria desafiar você a assumir um compromisso. Eu sei que você já ora pela igreja, mas agora nós vamos fazer algo intencional, toda a igreja. Nós vamos separar aí de 5 a 10 minutos, todos os dias, para a gente orar pela igreja, para a gente clamar pela igreja. Você aceita esse desafio, irmãos? Quem aceita esse desafio, levanta a mão em nome de Jesus. 5 a 10 minutos, de forma intencional. Eu sei que você já ora, você vai falar assim: pastor, eu já oro pela igreja, mas agora é de forma intencional. Nós vamos juntos, diariamente, clamar pela igreja. Você escolhe o melhor horário, de 5 a 10 minutos, clamando pela igreja. E aí eu vou colocar, nós vamos começar orando por isso aqui, como Deus respondeu aqui à igreja ali no primeiro século, a presença manifesta de Deus. Nós vamos pedir isso. Deus, que a tua presença seja manifesta nesse lugar, nas nossas vidas. Nós vamos clamar ao Senhor pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito. Não ser cheio do Espírito é pecado. O apóstolo Paulo nos ordena: enchei-vos do Espírito. Vamos clamar ao Senhor para que essa igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus. E vamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos revestir com poder para a gente pregar, com coragem, com ousadia e com intrepidez. Amém, irmãos? Está feito aí o desafio. Eu vou colocar no grupo da igreja esses 3 pedidos, e aí a gente vai colocando outros pedidos depois aí diariamente. Quem não está no grupo, procure a gente, para a gente colocar você lá no grupo e você participar também. Então está feito esse desafio, diariamente, de 5 a 10 minutos de oração pela igreja. E para encerrar, irmãos, eu quero dizer que mesmo em meio a isso tudo, a igreja não parava de crescer. Se você ler ali o relato de Atos, lá no capítulo 1, o número dos convertidos era 120. Quando chegou no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o número chegou a quase 3.000. Depois da cura daquele coxo, aqui no capítulo 4, o texto diz que depois do sermão de Pedro, o número já aumentou para 5.000.
Então a igreja continuou crescendo, mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio à perseguição, e a igreja chegou até nós, e a igreja de Cristo continua crescendo, e nada nem ninguém nesse mundo pode impedir o crescimento da igreja, e o avanço missionário. A mensagem do Evangelho há de chegar em todas as nações da terra, até que Cristo Jesus, o Senhor da igreja, volte para nos buscar, e você faz parte dessa missão, meu amado irmão, e nós vamos juntos cumprir essa missão em nome de Jesus, e nós vamos juntos clamar ao Senhor para que Ele nos capacite, e nos use de forma poderosa, para a glória de Cristo Jesus.